Anderson, peraí, o Anderson é feio? O Anderson é bonito, gente. O Anderson parece meu amigo, né? Ele é meu primo. Eu não tô nem aí pro Iaco saber. O Iaco gosta das negas dele, então que se foda. Manda ele tomar Que se foda. Eu não gosto de criança, eu não gosto de criança. Isso mesmo. Só que criança não faz sexo. Falei muito, adoro. Então liga pro Leandro. Não é Eu vou Leandro. ligar pro... Não é Leandro. O que me acha, né, Camila? Eu dei muito. Foi. O Caio é o quê? Camila também? Caio... Eu ajudo a falar que é. Por que eles não demos aquele chip pro Caio, Juliana? Eu não sei. Não, grita assim, né? Ser chifrudo. Vamos começar a gritar. Chifrudo! Agora eu vou louca! Minha vodka para o Iaco. Cadê surpresa com vodka? Cadê meu filho? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Ele tem que... Tá aqui, Beth. A Mariela vai ligar. Roda, Mariela.